E aí, tudo bom? Vamos seguir com a lição aqui da Escola Sabatina. Hoje é terça-feira, 28 de outubro. O título da lição de hoje, Desapropriação ou Aniquilação. Os textos para a leitura de hoje aqui, que são vários, foram vários dados aqui para comparação, para leitura, para estudo. Eu acabei vindo inclusive aqui para o computador para ficar mais fácil de achar os textos, né, para não demorar folheando aqui a Bíblia. Mas a grande maioria dos textos, lembrando do título da lição, do título de hoje, né, Desapropriação ou Aniquilação, e a maioria dos textos da leitura de hoje vem sugerindo que o povo deveria ser expulso da terra e não aniquilado, né? A terra deveria ser desapropriada e os seus moradores não deveriam ser mortos, né? Eles deveriam ser expulsos. Aqui, por exemplo, no capítulo 23 de Êxodo, dos versos 28 ao 30, diz assim: Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Vários textos desses sugeridos da lição de hoje vem falando a respeito de expulsar o povo. Vou até ler mais um aqui, Êxodo capítulo 32, verso 2. Arão respondeu, 33, verso 2. Enviarei o anjo do Senhor, enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 34, verso 11, diz assim: Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E aí pede para a gente fazer uma comparação com outros textos. Por exemplo, 34, 13. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as colunas e cortem os postes da deusa Azerá. Aqui no livro de Deuteronômio também, que tem muitas passagens bíblicas no estudo de hoje, no capítulo 7, verso 5, diz: Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. E várias outras passagens que dizem para o povo que Deus expulsaria o povo de diante deles e que eles deveriam destruir os postes ídolos, os lugares sagrados dos deuses daquelas nações, para que não houvesse a possibilidade de voltarem a cultuar ali, naqueles templos, aqueles deuses falsos, né? Então a lição vem enfatizando, a lição de hoje, que o objetivo principal era expulsar o povo e acabar, destruir todos os postes ídolos, os locais de adoração, os santuários daqueles deuses falsos ali. E a lição ainda vem trazendo a respeito, falando a respeito da destruição das pessoas que ficaram e da salvação também de algumas que se converteram. Como nós vimos, Raabe e toda a sua família, que havia se convertido, foram salvos, foram poupados e aceitos ali no meio do povo, bem como aqueles homens que fizeram aquele acordo, ainda que fraudulento, né? Que receberam o juramento, eles mentiram falando que vinha de terra distante e tal, e para não serem mortos, mas que depois, os gibeonitas, né? Que depois se tornaram também peça fundamental ali, peça fundamental de um certo sentido, né? Já que eles começaram a trabalhar para a casa de Deus, pegando lenha, pegando água, né? Rachando lenha, pegando água. Então, todas as pessoas ali que se dispuseram a
deixar de lado aquela adoração falsa e que queria se unir ao povo de Deus, nós cremos que teria essa oportunidade de aceitação, como aconteceu com esses dois exemplos que eu mencionei. E a lição ainda vem enfatizando: o propósito original de Deus para os cananeus não era aniquilá-los, mas em vez disso, desapropriá-los do território. Quando examinamos as passagens que descrevem a maneira como Israel teve que se envolver nas batalhas da conquista, vemos que elas utilizam termos que descrevem a desapropriação, né? A expulsão do povo daquela terra lá. Por outro lado, os textos que ordenam a Israel que Israel deveria destruir se referem a esses santuários. A Guerra Santa se dirigia principalmente à cultura e à sociedade corruptas de Canaã. Para evitar a contaminação, Israel teve que destruir todos os elementos que estavam propagando a corrupção. No entanto, todos os habitantes de Canaã e aqueles que individualmente reconheceram a soberania de Deus, antes ou mesmo depois, durante a conquista de Canaã, puderam ser salvos, também como eu havia mencionado aqui. A única parte da população cananeia condenada à destruição consistia naqueles que se retiraram para as cidades fortificadas, continuaram a se rebelar de maneira obstinada contra o plano de Deus para os israelitas e endureceram o coração, né? Então a lição vem trazendo para a gente que aqueles que foram destruídos foram os que resistiram, foram os que foram para cidades fortificadas e voltaram contra o plano de Deus ali, né? Eles não desapropriaram, quiseram ficar e arcar com as consequências, lutar mesmo, e por isso foram destruídos. Tem mais uma parte interessante aqui. No terceiro parágrafo: no entanto, isso levanta uma questão: se o propósito inicial da conquista de Canaã era expulsar os habitantes do território e não aniquilá-los, por que os israelitas tiveram que matar tantas pessoas? Quando analisamos os textos bíblicos relacionados à conquista de Canaã, observamos que a intenção original da conquista era dispersar a população cananeia. Entretanto, os cananeus, assim como o rei do Egito, endureceram o coração e se apegaram à cultura a tal ponto que eliminar sua cultura significava que eles também deveriam ser destruídos, né? Eles se apegaram à sua cultura, ao paganismo ali, à adoração aos ídolos de tal forma que eles não quiseram abandonar e preferiram lutar por aquilo que acreditavam, né? Eles só não sabiam que estavam lutando contra o Deus verdadeiro. Talvez até sabiam, né? Porque Raabe disse que todos já estavam com medo, porque já sabiam que Deus já vinha fazendo, como havia libertado do Egito. Os outros gibeonitas também já haviam dito que sabiam que Deus vinha fazendo por todo o povo de Israel. Então toda aquela nação ali já sabia do poder de Deus e de como ele vinha trazendo o povo para aquela terra. Então eles resistiram e quiseram lutar contra Deus e por isso foram destruídos, certo? Então essa aqui a síntese, é o foco da lição de hoje, né? Desapropriação ou aniquilação, e nós vimos que no plano original o foco era a desapropriação da terra e não a aniquilação, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais um estudo, obrigado pelo seu cuidado para conosco, obrigado também por estar ao lado de todos aqueles que creem em Ti, no único Deus verdadeiro. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos abençoe, fortaleça a nossa fé e nos ajude a sempre estarmos contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenha um bom dia, fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Tchau.